Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Por quê, Frei? Porque hoje nós celebramos a nossa santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Uma santa que eu tenho muita devoção, que eu tive a graça e a honra de estar presente na sua canonização lá no Vaticano. E hoje nós celebramos Santa Dulce dos Pobres. Daqui a pouco eu vou ler um pequeno histórico da sua vida, mas eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje. A partir do do capítulo 18, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1 e vai até o 14. Acompanha comigo. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Santa Dulce dos Pobres se chamava Maria Rita e nasceu em 1914, em Salvador, Bahia. E lá faleceu em 1992. Desde criança, cultivou uma grande bondade para com os pobres e os desvalidos. Formou-se como professora e ingressou na congregação das missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Fundou a obra social Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio. A enfermidade muito a maltratou. Viveu os últimos 30 anos de vida com 70% da capacidade respiratória comprometida. O seu exemplo nos incentiva a buscar o caminho de igualdade e de solidariedade para com os menores da sociedade. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Eu queria recomendar para vocês, primeiramente, assistir o filme de Santa Dulce, um filme lindíssimo. E se você puder colocar depois no YouTube, algumas entrevistas que Santa Dulce deu. De vez ou outra alguém pega algum recorte e coloca no Instagram. E por que eu estou recomendando isso? Porque o modo de falar de Santa Dulce, o jeito como ela lidava com as pessoas, mostrava uma mulher doce, uma mulher que tinha um coração tão humilde, tão puro, que até o jeito dela falar às vezes parecia um jeitinho de criança. É isso que fala o Evangelho. Claro, a gente tem que pensar nas crianças mesmo, de fato, Jesus fala, mas às vezes esse coração de criança que nós precisamos ter. Às vezes a gente diz, nossa, como fulano é infantil. A gente fala essa expressão para dizer que essa pessoa ela está tendo um comportamento que é próprio de criança, mas a criança ela pode ter esse comportamento porque ela é criança. Agora, um adulto infantilizado é outra coisa. Aí é um problema, é um prejuízo. Então, se uma criança ela se comporta assim, ela tem direito de se comportar assim. E por que Jesus disse que nós temos que nos parecer com as crianças? Em que nós podemos nos parecer com as crianças? Porque se a gente não se fizer como elas, a gente não vai entrar no reino dos céus.
É ser um adulto infantilizado? Não. Santa Dulce dos Pobres não era uma mulher infantil. O comportamento dela, o jeito dela falar era tão doce, era tão simples, que mostrava um coração de criança, um coração puro, um coração puro, um coração humilde, um coração dependente totalmente de Deus, um coração que alimentava um amor profundo pelo Pai do céu. Então, essas características das crianças, nós somos convidados a aprender. Um coração puro, um coração humilde, um coração dependente do Pai do céu. Não sei se vocês já viram essa cena, mas para mim sempre é muito edificante quando um pai, por exemplo, está ali dentro da piscina e o filho está na beira da piscina e o pai diz assim: vem, se joga. O que a criança faz? Ela se joga. E por que ela se joga? Ela se joga porque ela confia. Será que a gente tem essa confiança de se jogar nas mãos de Deus, de confiar absolutamente em Deus que é Pai, que, como diz um trecho do Evangelho, cuida até das ervas do campo, cuida até dos passarinhos? Por que não vai cuidar de nós? Uma das características das crianças que eu mais admiro, que eu quero ter no meu coração, é essa confiança absoluta no Pai do céu. Existe uma história que diz que estava um barco e de repente começou uma grande tempestade e os ventos, as ondas, começaram a balançar o barco e as pessoas começaram a correr para lá e para cá desesperadas, e uma criancinha estava tranquila ali na frente, e alguém chegou para ela e disse: você não vai fazer nada, você não vai tentar se salvar, como assim? E ela disse: não, eu estou tranquila, porque é meu pai que está no leme, e eu sei que ele vai resolver isso. Às vezes a nossa vida pode estar essa tempestade, esse maremoto, mas a gente precisa fazer como essa criança. É o meu pai que está no leme. Escreve aqui embaixo. É o meu pai que está no leme. Ele está no controle. Eu confio nele. Que a gente possa de fato aprender com as crianças essa total dependência de Deus Pai e essa confiança absoluta em Deus Pai. Que exemplo de Santa Dulce a gente possa aprender isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.